Fala, minha nação tricolor, muito boa tarde, bom dia, boa noite, independente do horário que você está assistindo esse vídeo, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Meu Bahia. No dia de hoje nós iremos falar sobre a arbitragem que foi definida para a partida de logo mais entre Vasco e Bahia. Vamos falar mais sobre a base do tricolor de aço, Juan Pablo e Del. Teve matéria especial essa semana do GE falando sobre os dois jogadores. Tem informações também sobre observação de grandes clubes europeus sobre esses dois atletas e vamos falar, obviamente, sobre a notícia do dia, né? Pablo Maria é o nome da vez agora, assim, são muitos nomes que vão surgir até de fato o início da janela de transferências. Eu vou estar sempre trazendo aqui para vocês as atualizações e o que de fato procede e o que não procede com essas informações. Segundo um jornal, o Pablo Maria interessa ao Bahia. Eu vou explicar para vocês toda a situação que existe entre o zagueiro espanhol e o Bahia, tá bom, meu povo? Conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia, além, claro, de você se inscrever para você fazer parte do nosso sorteio. Assim que a gente chegar a 10 mil inscritos, eu vou sortear uma camisa do Bahia. Então, se você quer ganhar essa camisa do Tricolor de Aço, não esquece de se inscrever, não esquece de deixar o teu like, é muito importante. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia. E vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando rapidinho sobre a arbitragem que foi definida entre Vasco e Bahia logo mais no São Januário. Rafael Claus é o nome escolhido pela CBF para apitar essa partida. A gente já está tendo uma rodada bastante confusa em relação à arbitragem. O Vitória, por exemplo, foi beneficiado no Barradão, no jogo contra o Fluminense, 2-1. O segundo pênalti que não existiu. O Palmeiras mesmo teve dois pênaltis assim marcados a favor que não existiram contra o Fortaleza, jogando no Allianz Parque, e o Flamengo também beneficiado na rodada. Ou seja, é pra gente ficar ligado, é pra gente ficar de olho, é torcer pro Rafael Claus conseguir fazer uma boa arbitragem acima de tudo. Acho que dentre todos os hábitos do futebol brasileiro, o Rafael, na minha opinião, é um dos melhores. Gosto do nome, apesar de achar também ainda um pouco limitado, mas dentro do que a gente tem de opção, é um dos melhores. Então é torcer para que ele possa fazer uma arbitragem limpa, correta, e que o jogo possa correr sem interferência da arbitragem e que não seja definido por isso, tá bom? Vamos falar agora sobre a base do Bahia, porque a gente tem informação importante para falar sobre isso. O Bahia avançou na Copa do Brasil Sub-20 e vai pegar o Goiás nas quartas de final, que já eliminou o Flamengo. É importante ficar de olho, mesmo sendo um rival mais fraco, mas já eliminou o Flamengo, que é uma base muito forte. E o Bahia, se passar, entra de vez na briga pelo título da competição. A gente sabe que na base o foco principal não é exatamente ganhar títulos, mas é um processo importante, né, na formação do atleta e tal, na formação do jogador para disputar grandes competições, grandes jogos. É importante você se acostumar desde cedo com isso. Então, toda sorte aos pivetes de aço, que tem nomes conhecidos aí na base, como Del, como Roger Gabriel, como Sidney, como Jota, nomes que poderiam estar na parte de cima já do time profissional do Bahia, né? Já poderiam estar jogando junto com os profissionais, jogando os jogos principais do Campeonato Brasileiro. O Juan Pablo, por exemplo, já poderia estar ganhando alguns minutos. Como eu falei para vocês, mesmo que ainda pouco, não é a solução. Não acho que ele vai entrar e vai resolver nesse momento, mas é um atleta que já poderia estar ganhando sim suas oportunidades, mas não vai acontecer. Recentemente teve matéria do Globo Esporte Bahia falando sobre jogadores da divisão de base do Bahia, especialmente sobre dois, Juan Pablo e Del, que tiveram com a seleção brasileira recentemente, disputando o Sul-Americano, seleção brasileira sub-16, e foi falado muito sobre eles e também foi confirmado, na verdade, recentemente, o interesse de grandes clubes europeus, assim como a gente já tinha adiantado aqui no canal, sobre esses dois jogadores. São dois atletas que, como eu falei para vocês, ainda não têm idade para, por exemplo, receber uma grande oferta de um clube europeu e sair do Bahia. Não é assim. O caso mais assim, que a gente pode servir de exemplo é o Hendrick, que é o Estevão do Palmeiras. Foram dois atletas que receberam ofertas, foram vendidos, mas só saíram. O caso do Estevão ainda está no Palmeiras, né? Mas o Hendrick só saiu quando completou 18 anos. Vai ser um processo parecido com o Del e com o Juan Pablo aqui também no Bahia. Muito provavelmente no ano que vem esses dois atletas vão começar a ganhar minutos e oportunidades no Campeonato Baiano. A depender do desempenho, obviamente, vão se manter na parte de cima ou não da equipe profissional do Bahia. Vamos torcer para que isso aconteça. Vamos falar agora sobre Pablo Mari, zagueiro do Monza da Itália, zagueiro que teve muito destaque quando passou aqui no Flamengo em 2019, fez parte daquele time que ganhou tudo, Libertadores, Campeonato Brasileiro, poderia ter ganhado o Sul-Americano, poderia ter ganhado o Mundial de Clubes, mas acabou perdendo para o Liverpool. O Pablo Mari era um dos destaques dessa equipe e, segundo o portal RTI Esportes, o Pablo Mari estaria voltando para o Brasil já na próxima temporada, ou cogitando essa possibilidade, tendo em vista que o clube atual dele, o Monza da Itália, está disposto a vender o jogador por 5 milhões de euros, algo próximo a 31 milhões de reais, e o Brasil seria o provável destino do zagueiro de 31 anos. E segundo o portal RT Esportes, além do Bahia, o Cruzeiro também e Corinthians estariam interessados e sondando a situação do jogador, já pensando na temporada de 2025, e óbvio que eu fui atrás dessas informações para trazer aqui no canal para vocês.
Primeira coisa, Pablo Mari, 31 anos, desde que chegou ao Monza da Itália, mais ou menos há 3 temporadas, é titular inquestionável da equipe, é um zagueiro muito bom, ele teve passagem também pela Udinese na Itália, se eu não estou enganado, ele participou do elenco do Arsenal assim que saiu do Flamengo, não me lembro, mas enfim, me lembro muito bem do Monza, porque acompanhei alguns jogos assim da Inter, da Juventus, até do Milan mesmo, me lembro do Pablo Mari jogando, um zagueiro de muita classe, de muita qualidade, desde a época aqui do Brasil, desde a época que jogava no Flamengo, chegou sobre desconfiança, mas acabou rapidamente conquistando a vaga no time titular, e, enfim, foi até o final da temporada, e o resto todo mundo já conhece da história, e seria importantíssimo tê-lo aqui no Bahia, principalmente pensando dentro do esquema de jogo, um time que joga apoiado, construindo desde trás, seria um zagueiro excelente nessa questão. O grande problema dessa situação toda aí é a idade do jogador e o valor que o Monza pede. O Monza pede um valor justamente porque quando contratou o jogador, se eu não estou enganado, foram 10 milhões de euros e quer tentar uma parte mais ou menos desse valor, até para não perder de forma assim completa, né, o valor que investiu sobre o atleta, então para tentar pelo menos um valor sobre isso aí. E o Monza quer 31 milhões de reais num jogador de 31 anos, que a gente sabe que a partir desse momento entra em um processo de, daqui a 2, 3 anos, um processo de decadência. Eu não sei se valeria a pena, eu não sei até quando o Bahia estaria disposto a fazer isso, investir 31 milhões de reais num jogador que tem contrato até junho de 2025, e é importante colocar isso aqui também. O Pablo Mari tem contrato com o Monza até junho de 2025, ou seja, em janeiro ele já pode assinar um pré-contrato. Então não valeria a pena você pagar esse valor, o Monza quer negociá-lo na próxima janela de transferências a todo custo, até faz parte de um processo ali de limpeza da equipe, eu estava pesquisando bem sobre isso lá na imprensa italiana, e parece que o Monza quer se desfazer de alguns jogadores também que têm salários altos, como é o caso do Pablo Mari. O Cruzeiro seria o provável destino aqui dentro do futebol brasileiro, por tudo que está fazendo na janela de transferências e por tudo também que está buscando. Estava conversando com alguns colegas lá de Minas, eles estavam me explicando bem a situação do Cruzeiro. A ideia é reforçar muito a equipe pensando na próxima temporada. O Alexandre Matos está trabalhando nisso, então é muito provável que a gente veja o Cruzeiro em 2025 contratando bastante, trazendo jogadores de nomes, pensando também em uma possível conquista ali importante, talvez dispute a Sul-Americana em 2025, uma conquista de um campeonato internacional que já pode ser conquistado nessa temporada, mas pensando também em subir mais o sarrafo dentro do Campeonato Brasileiro, dentro da Copa do Brasil, tentar chegar cada vez mais longe e conseguir conquistar títulos a partir disso. É óbvio que o Cruzeiro não é somente o único clube interessado, eu fui pesquisar também, fui mais atrás de informações para saber se o Bahia de fato entrou nessa negociação, se o Bahia vai apresentar alguma proposta, ou se de fato o Bahia sondou o atleta, e a resposta que eu tive em relação a isso foi que o Bahia monitora o mercado, monitora as oportunidades, e o Pablo Mari se encaixa perfeitamente nisso. Mas não foi, a minha fonte não foi muito clara em relação à proposta, não foi muito claro em relação se o Bahia de fato vai entrar na negociação ou se deseja, se está acompanhando de perto a situação dele. O meu palpite é que não. O meu palpite é que o Bahia não vai fazer proposta, pelo menos até janeiro. Se for fazer alguma coisa, é tentar um pré-contrato, tentar assinar ali alguma coisa assim como foi parecido com o Iago Borducci, por exemplo, que assinou um pré-contrato no início do ano, o Bahia tentou antecipação, não conseguiu e o jogador só veio na metade do ano. O Bahia pode tentar assinar um pré-contrato, conseguir esse pré-contrato e depois tentar uma antecipação, dar algum valor para o Monza e conseguir a liberação dele antes do tempo. Isso pode acontecer, mas não acho que seja nesse momento uma conversa para isso. O Bahia vai, obviamente, continuar monitorando o mercado, vai continuar procurando opções e tal, e o Pablo Mari, com toda a certeza do mundo, está dentro dessas opções que o clube observa, que o scout do Grupo City ali procura e tal, porque faz parte dentro do modelo de jogo da equipe, né? É sempre importante a gente saber isso e colocar isso na mente, que você ter zagueiros que saibam construir é muito importante. A gente está vendo nessa temporada o quanto os nossos zagueiros evoluíram nesse sentido. O Gabriel Xavier e o Canu, para mim, são duas gratas surpresas, muito pelo lado positivo na construção do jogo. O Gabriel Xavier sempre se apresentando, sempre de cabeça erguida, colocando a bola para frente, fazendo o time andar. O Canu também, assim, a evolução do Canu é muito grande nessa temporada, em todos os sentidos, e do lado construtivo também. Então você ter zagueiros que cheguem, que ajudem, que junto com os dois, né, consigam aumentar esse poder da equipe técnica, ajuda muito no estilo de jogo, ajuda muito para fazer com que a equipe ande para frente, consiga jogar, encontrar passes entre linhas. A gente sabe que isso é muito importante, às vezes é um trabalho oculto da comissão técnica, às vezes não é tão claro assim para o torcedor, porque esses atletas não fazem gol, mas é importante você ter zagueiro de alto nível, pensando em coisa grande, pensando em, por exemplo, caso a disputa da Copa Libertadores da América venha, você ter zagueiros com qualidade para disputar a competição internacional, você também tentar chegar cada vez mais longe no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e ainda um cara com experiência no futebol brasileiro, que já foi campeão, já fez parte de uma grande equipe. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou e se você assistiu, não esquece de deixar o teu gostei. Também não esquece de se inscrever, que é muito importante para você poder aqui ajudar o canal. E é isso, meu povo. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!